Fala, seres humanos! Sejam todos bem-vindos a mais uma pílula literária aqui na Toca da Leitura. E o tema de hoje será a distinção e a similaridade entre realismo e naturalismo. Vem com a gente, vem! O ficcionista social, do nosso ponto de vista, será aquele capaz de representar nos teus tipos e heróis a perdida unidade do homem. Isto é, fixar aquele ser a quem roubaram horizontes, mas que aspira a ser íntegro numa sociedade que o mutila. Ao desvendar mecanismos ocultos, a personagem pode tentar estar encontrando a gênese de sua mutilação e denunciando-a, quando se agregando a todos em igual situação para a superação de um sistema que o coisifica e esmaga. E é com Fábio Lucas, o caráter social da literatura brasileira, que iniciamos mais uma pílula literária. Seres humanos, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. Eu inicio este vídeo agradecendo os contatos, mensagens e e-mails que tenho recebido. Entre esses agradecimentos também apareceram alguns pedidos para que eu tratasse sobre obras e livros literários. Então eu achei por bem fazer uma pequena explicação sobre o intuito deste canal. Eu sou professor e atuava na sala de aula antes do Covid-19, mas por conta do isolamento, da quarentena essencial e necessário, recolhi minhas atividades então aqui para minha biblioteca pessoal, a Toca da Leitura. Já fazia um trabalho pontual nas mídias e alguns canais digitais, fazendo um resumo das aulas presenciais para os meus alunos. Então agora se intensificou e eu condensei em tudo aqui. Nesse intuito, o objetivo do canal é literalmente trazer uma análise conceitual, teórica do ramo da teoria literária para que o aluno tenha um embasamento, primeiramente, para entender as questões sobre literatura e depois tenha um conteúdo artístico, literário e teórico que ele possa utilizar como conhecimento de mundo, por exemplo, para a redação do Enem ou outros vestibulares que solicita a redação. Mas eu gostaria de recomendar um canal excelente, bombástico de bom, que é o canal Ler Antes de Morrer, da jornalista Isabela Lubrano. Ela faz um trabalho excepcional como youtuber, fazendo indicações de livros, resenhas, resumos, e em vários momentos ela aproxima-se da teoria literária e o faz com grande propriedade. Inclusive, usei muito dos vídeos dela como auxílio durante as minhas aulas presenciais. Então, eu recomendo para vocês. Isabela, parabéns pelo seu trabalho. Ai, que gratitude! Então, nós vamos trabalhar com esta imagem. Percebam que eu fiz uma pequena decodificação. Eu abri a estrutura teórica do que compreende realismo e naturalismo. Um elemento que nós gostaríamos de iniciar, que é bem interessante de você ter em mente, que ajuda até mesmo fixar essas propostas teóricas e conceituais destes dois ramos da literatura brasileira, é o entendimento do realismo e do naturalismo como palavras, como construção vocabular. O fixo ismo vem de crença, então tanto no realismo quanto no naturalismo, o ismo é o sentido de crença. Realismo vindo do latim, que quer dizer real, um fato. Então, se você for analisar a conceituação vocabular desta palavra, a sua estrutura, ela seria então uma crença no fato real. E o naturalismo, natura vem de natural, então, e o ismo, a crença, uma crença no fato natural. Com base nesses dois entendimentos, nós nos voltamos então para o nosso quadro. Olha ele de novo. Percebam que
Quando você olha a estrutura, isso é um termo essencial, imprescindível. Uma diquinha, hein? A partir do momento que você pega, entende as estruturas das coisas, sejam elas em estudo ou na estrutura do cotidiano, da vida real, você consegue compreender com muito mais propriedade aquilo que está ao seu redor e consegue fazer uma leitura melhor da sociedade. Então, nós temos essas duas estruturas, entretanto, com um eixo principal, que é o cientificismo. O que o cientificismo trouxe e influenciou esses dois movimentos? Nós temos, de um lado ali, tendencionando mais para o naturalismo, o determinismo, a biologia, a psicologia e a sociologia. Enquanto com maior representação no realismo, o positivismo, materialismo histórico e o evolucionismo. São ramos que conversam entre si, que surgem no mesmo período lá no século XIX e que vão ter uma maior representação em dadas obras, como por exemplo duas obras que eu selecionei hoje para nós entendermos. De Machado de Assis, Brás Cubas, e de Aloysio Azevedo, O Cortiço. Essas duas obras detêm essa perspectiva cientificista e, não obstante, elas trazem essas teorias. No naturalismo, nós vamos compreender nos autores como Émile Zola, já falamos sobre ele, principalmente na obra Germinal, Adolfo Caminha, com O Bom Crioulo, já falamos também sobre ele, Júlio Ribeiro, com A Carne, Domingos Olímpio, com Luísa Homem, não falamos mais uma outra obra representativa do movimento naturalista, e o nosso queridíssimo Aloysio Azevedo com O Cortiço. Já o realismo, você tem essa de Queiroz, vindo lá de Portugal, principalmente com o primo Basílio, Raul Pompeia com Ateneu. E Raul Pompeia, ele é um racha na literatura brasileira. Alguns dizem que Raul, ele é naturalista, ele é realista, mas uma coisa que nós não podemos negar, encontramos os dois movimentos dentro da sua obra. E Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Será a junção dessas teorias científicas com a relação ficcional dos autores que iremos entender o que é um romance de tese e um romance experimental. Mas antes disso, vamos conhecer as características que unem esses dois movimentos. Presta atenção na vinheta e no programa novo! Atenção, seres humanos, para 5 características essenciais do movimento literário. Para o nosso quinto tópico de característica, nós trazemos a mulher não idealizada nas obras do realismo e do naturalismo. Esta é uma ação deliberativa dos autores em não aproximar-se tanto das personagens e heroínas dos romances românticos, quanto das características do exacerbo de sentimento que há nestas obras românticas. Nossa quarta característica, universalismo, tem uma ligação com aquele eixo central que une esses dois movimentos. Advindo do século XIX, o cientificismo, as teorias científicas que vão ebulir na Europa e serão trazidas para as Américas, nós iremos perceber então que o autor, tanto naturalista quanto o realista, ele vai agir de forma a olhar para a sua obra literária como se ela fosse um experimento científico. Dado a isso, ele utilizará mecanismos de linguagem, figuras de linguagem, representação social, decodificação da sociedade, de forma que tanto os leitores aqui do Brasil quanto de outras localidades consigam entender tanto a narrativa quanto a teoria embutida a ela. A terceira característica, uma narrativa mais lenta, também está ligado com esse eixo central, o cientificismo. Já que o autor analisa a sociedade como um experimento científico através da sua obra literária, ele vai relatar com muitos detalhes aquilo que ele vê, produzindo então uma narrativa mais longa, mais extensa. Para o século XX, nós que estamos agitados, ai meu Deus, que loucura de tempo corrido,
nós iremos ver às vezes como um pouco maçante, um pouco cansativo, porque o leitor fala muito na sua obra. Por isso que a narrativa torna-se lenta. Nosso segundo tópico de características será a linguagem. E aí ocorre uma pequena distinção. Enquanto no realismo você tem uma linguagem mais culta, mais erudita, no naturalismo você tem uma linguagem mais popular, ligada ao povo, né, ao populacho, às camadas menos favorecidas. Não será estranho identificar palavras de baixo calão, chula, palavrões. O nosso primeiro, então, tópico de característica é uma descrição objetiva. E isso vale muito mais para o realismo, porque o autor tem o intuito de ser objetivo na sua análise social através da literatura. Então ele vai literalmente te dizer aquilo que ele acredita que está acontecendo com aquele personagem, com aquelas ações, embasado nas teorias científicas. O naturalismo terá um pouquinho dessa objetividade. Por que nós dizemos um pouquinho? É aí que vai residir, então, a distinção entre um romance de tese e um romance experimental. Para tratarmos do romance de tese, então nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas e romance experimental O Curtiço de Aloysio Azevedo. Iniciamos então pelo realismo. O romance de tese, você tem que entender que não é apenas aquilo que a gente vê em alguns outros youtubers, em alguns professores e alguns livros didáticos, que é a inserção apenas e exclusivamente da teoria científica na obra literária. Não apenas, mas o autor embute na boca do personagem a teoria científica. Ou seja, o personagem ele explica durante a sua narração essa teoria. O romance de tese, então, ele vai tentar comprovar que a sua tese, em especial com as temáticas da loucura, as falsas relações, principalmente da classe burguesa, e o adultério, são verdadeiramente os males da sociedade brasileira. O realismo faz isso, então, colocando na boca do personagem aquilo que o autor entende como a teoria científica que comprova isto. Nós vamos ver agora como que o autor Machado de Assis faz isso na sua obra. Leiam comigo. Vai, se queres. Disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte demagógica e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e outras religiões que não valem mais do que essa. Orção! Todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno émulo do paraíso muçulmano. E quanto ao nirvana de Buda, não passa de uma concepção de paraléticos. Ai, que pesado, Machado de Assis. Assim você nos assusta. Machado de Assis, então, coloca na boca de Brás Cubas a teoria do humanitismo. Humanitismo, para grande parte dos teóricos, vai ser nada mais do que uma sátira do positivismo. Além disso, nós identificamos também que o autor, ele utiliza essa visão humanitismo, no qual você não deve olhar para a sociedade através de elementos simbólicos, mas através da humanidade dos seus indivíduos. É aí que reside, então, a perspectiva sociológica do positivismo que o autor transmuta no humanitismo. Ora, fazendo uma paródia, um deboche, característica essencial do autor Machado de Assis, e ora, ressignificando esta teoria.
O romance experimental, em contraponto ao romance de tese, você não tem o personagem falando, mas o autor experimenta a teoria científica a partir das ações dos personagens. Como assim, Robson? O personagem vive a teoria científica. Nesse sentido, então, que nós vemos no Cortiço a construção de ser tanto o próprio espaço um personagem, quanto ser o espaço também determinante para a vivência, as ações e as escolhas destes personagens. Nós vemos, então, muitos deles mudarem as suas atitudes por conta dessa atuação. Por exemplo, você tem no capítulo... Ai, sou péssimo de número, meu pai do céu. O que significa XVI? X10, V5 e 1... 16. No capítulo 16, nós lemos assim... Então, para conceituar um pouquinho, entender se você não leu a obra, Piedade, que é uma portuguesa casada com Jerônimo, um outro português, e aí eles moram naquele cortiço, e tem Rita Baiana que morou ali por um tempo, mas depois ela saiu e foi morar num outro lugar. Aí a Rita Baiana, então, ela dança durante a noite, nos fandangos e tal, como uma mulher libertária, uma mulher independente, uma mulher que não tem ninguém para mandar nela, é essa mulher do naturalismo e do realismo. Essa Rita Baiana, então, tá lá dançando, o Jerônimo, obviamente, fica encantado por aquela beldade, aquela... ai, que delícia! Em dado momento da obra, nós vemos o Jerônimo, então, trocar a Piedade, sua esposa, pela Rita Baiana. E aí nós leremos, então, o trecho em que traz esse princípio de determinante. Nos seus movimentos de desespero, quando levava para o céu os punhos fechados, disse-ia que não era contra o marido que se revoltava, aqui está falando da Piedade, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crepusculoso que fazia ferver o sangue dos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode. Como qual ela via em seu marido quando desejava Rita Baiana. Aqui nós vemos, primeiro, o autor trazendo o determinismo para o clima tropical, que vai de encontro com o clima que esses portugueses estavam acostumados. Então ele está dizendo que este clima, que este sol, esse calor que nos faz ser assim tão quentes... que faz essa luxúria. E aí ele produz também, junto com isso, a figura de linguagem mais expressiva do movimento, a animalização ou zoomorfização. Dentro deste tema, eu gostaria de abrir então um parênteses. O autor, ele produz a zoomorfização quando olha para os personagens de forma animalizada, ou seja, ele está aproximando das teorias biológicas da natureza, no qual o homem age a partir de seus instintos, principalmente também com as teorias darwinistas. Mas ele faz uma outra figura de linguagem quando ele humaniza o próprio Cortiço. É aí que nós temos a certeza de que o Cortiço é um personagem. Lê-lo-ei 2 trechos que representam isso. Ele diz assim sobre o Cortiço. Eram 5 horas da manhã, e o Cortiço acordava abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Percebam que quando ele produz essa comparação entre portas e janelas com os olhos do Cortiço, ele está humanizando, personificando este personagem. E aí quando ele animaliza os personagens de fato, aproximando das teorias da biologia, principalmente da geração espontânea. Olha o que ele diz. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa,
começou a minhocar, a fervilhar, a crescer. Um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Ai, que pesado! E é com este peso que nós construímos, então, esse entendimento das comparações, aproximações e divergência entre os movimentos naturalista e realista. Olha o quadro mais um pouquinho para vocês observarem. Não esqueçam, pessoal, na prova de vocês será facultado uma pergunta que entre dentro das características. Quase nunca nós encontramos, por exemplo, perguntas que querem saber o que o autor quis dizer, o que o autor estava tensionando apresentar com isso. Não. Ele irá pegar essas características e embutir nas suas questões para as provas. Por isso que entender a estrutura dos textos é essencial para fazer uma boa prova. Pensamento de corrida. O homem é o lobo do homem. O que será que Thomas Hobbes quis dizer com isso? Ele estava me chamando de cachorro? Será?